Artigo 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. O militar que tiver menos de 5 anos de serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo. Inciso 2. O militar em atividade com 5 ou mais anos de serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço ativo, como agregado, para tratar de interesse particular. Inciso 3. O militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para a reserva ou reformado. Parágrafo único. O juízo ou tribunal que deferir o registro de militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a decisão à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, cabendo igual obrigação ao partido quando lançar a candidatura. Artigo 99. Nas eleições majoritárias, poderá qualquer partido registrar na mesma circunscrição candidato já por outro registrado, desde que o outro partido e o candidato o consintam por escrito até 10 dias antes da eleição, observada as formalidades do artigo 94. Parágrafo único. A falta de consentimento expresso acarretará a anulação do registro promovido, podendo o partido prejudicado requerê-la ou recorrer da resolução que ordenar o registro. Artigo 100. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral, até 6 meses antes do pleito, reservará para cada partido por sorteio, em sessão realizada com a presença dos delegados de partido, uma série de números a partir de 100. Parágrafo 1º. A sessão a que se refere o caput deste artigo será anunciada aos partidos com antecedência mínima de 5 dias. Parágrafo 2º. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos sortearão, por sua vez, em cada estado e município, os números que devam corresponder a cada candidato. Parágrafo 3º. Nas eleições para deputado federal, se o número de partidos não for superior a 9, a cada um corresponderá obrigatoriamente uma centena, devendo a numeração dos candidatos ser sorteada a partir da unidade, para que ao primeiro candidato do primeiro partido corresponda o número 101 e ao segundo partido 201, e assim sucessivamente. Parágrafo 4º. Concorrendo 10 ou mais partidos, a cada um corresponderá uma centena a partir de 1101, de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre 4 algarismos, suprimindo-se a numeração correspondente à série 2001 a 2100, para reiniciá-la em 2101 a partir do 10º partido. Parágrafo 5º. Na mesma sessão, o Tribunal Superior Eleitoral sorteará as séries correspondentes aos deputados estaduais e vereadores, observando, no que couber, as normas constantes dos parágrafos anteriores, e de maneira que a todos os candidatos sejam atribuídos sempre número de 4 algarismos. Artigo 101. Pode qualquer candidato requerer, em petição com firma reconhecida, o cancelamento do registro do seu nome. Parágrafo 1º. Desse fato, o presidente do tribunal ou o juiz, conforme o caso, dará ciência imediata ao partido que tenha feito a inscrição, ao qual ficará ressalvado o direito de substituir por outro o nome cancelado, observadas todas as formalidades exigidas para o registro, e desde que o novo pedido seja apresentado até 60 dias antes do pleito. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato vier a falecer ou renunciar dentro do período de 60 dias mencionados no parágrafo anterior, o partido poderá substituí-lo, se o registro do novo candidato estiver deferido até 30 dias antes do pleito. Serão utilizadas as já impressas, computando-se para o novo candidato os votos dados ao anteriormente registrado. Parágrafo 3º. Considera-se-á nulo o voto dado ao candidato que haja pedido o cancelamento de sua inscrição,
salvo na hipótese prevista no parágrafo anterior in fine. Parágrafo 4º. Nas eleições proporcionais, ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, ao substituto será atribuído o número anterior dado ao candidato cujo registro foi cancelado. Parágrafo 5º. Em caso de morte, renúncia, inelegibilidade e preenchimento de vagas existentes nas respectivas chapas, tanto em eleições proporcionais quanto majoritárias, as substituições e indicações se processarão pelas comissões executivas. Artigo 102. Os registros efetuados pelo Tribunal Superior serão imediatamente comunicados aos tribunais regionais e por estes aos juízes eleitorais. Capítulo 2 do voto secreto. Artigo 103. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências. Inciso 1. Uso de cédulas oficiais em todas as eleições, de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior. Inciso 2. Isolamento do eleitor em cabine indevasável, para o só efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e em seguida fechá-la. Inciso 3. Verificação da autenticidade da cédula oficial, à vista das rubricas. Inciso 4. Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as cédulas na ordem de que forem introduzidas. Capítulo 3 da Cédula Oficial. Artigo 104. As cédulas oficiais serão confeccionadas e distribuídas exclusivamente pela Justiça Eleitoral, devendo ser impressas em papel branco, opaco e pouco absorvente. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. Parágrafo 1º. Os nomes dos candidatos para as eleições majoritárias devem figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 2º. O sorteio será realizado após o deferimento do último pedido de registro, em audiência presidida pelo juiz ou presidente do tribunal, na presença dos candidatos e delegados de partido. Parágrafo 3º. A realização de audiência será anunciada com 3 dias de antecedência, no mesmo dia em que for deferido o último pedido de registro, devendo os delegados de partido ser intimados por ofício sob protocolo. Parágrafo 4º. Havendo substituição de candidatos após o sorteio, o nome do novo candidato deverá figurar na cédula na seguinte ordem. Inciso 1º. Se forem apenas 2, em último lugar. Inciso 2º. Se forem 3, em segundo lugar. Inciso 3º. Se forem mais de 3, em penúltimo lugar. Inciso 4º. Se permanecer apenas um candidato e forem substituídos 2 ou mais, aquele ficará em primeiro lugar, sendo realizado novo sorteio em relação aos demais. Parágrafo 5º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula conterá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato, de sua preferência indique a sigla do partido. Parágrafo 6º. As cédulas oficiais serão confeccionadas de maneira tal que dobradas resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. Capítulo 4 da Representação Proporcional. Artigo 105. Fica facultado a 2 ou mais partidos coligarem-se para o registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador. Parágrafo 1º. A deliberação sobre coligação caberá à convenção regional de cada partido, quando se tratar de eleição para a Câmara de Deputados e Assembleias Legislativas, e à convenção municipal, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Vereadores, e será aprovada mediante a votação favorável da maioria, presente 2/3 dos convencionais, estabelecendo-se na mesma oportunidade o número de candidatos que caberá a cada partido. Parágrafo 2º. Cada partido
indicará em convenção os seus candidatos e o registro será promovido em conjunto pela coligação. Artigo 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração ser igual ou inferior a meio equivalente a 1, se superior.